E diante das denúncias de casos de violência policial em São Paulo, organizações negras, movimentos sociais e entidades de direitos humanos se uniram e vão pedir uma audiência com o governador de São Paulo, João Dória. Elas querem falar de transparência dos números e cobrar protocolos de abordagem da Polícia Militar. Para falar conosco a esse respeito, nós vamos conversar com a integrante do Instituto Etos, onde desenvolve o projeto Coalizão Empresarial pela Equidade Racial e de Gênero, Sheila de Carvalho. Bom dia, Sheila. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todas e todos. Bom dia. Sheila, o que as entidades estão pedindo exatamente aí e o que elas pretendem conversar com o governador de São Paulo, João Dória? O que as entidades estão pedindo é um encontro, simplesmente, com o governador João Dória, para que a gente consiga falar sobre algumas agendas em relação à violência policial, né? A gente quer fazer um evento muito propositivo. Quem está puxando esse evento é o Uniafro, IDDD, outras organizações de direitos humanos que atuam nessa temática aqui em São Paulo, e a gente quer, a partir do alto índice de violência que se agravou nos últimos meses, né, fazer um encontro cobrando maiores posicionamentos, maiores explicações do governador João Dória, né? É importante ressaltar que, ainda que estejamos em um período de pandemia, onde a medida estabelecida é o isolamento, é a quarentena, a gente tem um aumento de 26% nos casos de letalidade pela polícia, né? Isso mostra aí como há uma estrutura engajada em fazer essa violência, e o alvo predileto dessa violência são os corpos negros, né? Então, são as mortes dos jovens negros que corresponde pela maioria dos casos aí de mortes praticadas pela polícia durante esse período e, enfim, né, durante a história também. A gente sabe, então, que a violência policial, infelizmente, justamente contra a população negra, é um dado aqui de São Paulo, né, que já acontece há tempos, mas nesse período de pandemia, então, isso tem se recrudescido, Sheila? Isso tem se recrudescido. Isso é uma realidade não só de São Paulo, mas também de outros territórios, né? Rio de Janeiro, Pernambuco. A gente tem visto aí um número de aumento da violência. A gente teve agora uma decisão positiva do STF, digamos assim, que é da DPF das favelas, que ele proíbe, né, no Rio de Janeiro, as intervenções militares durante esse período de pandemia. Isso se dá por conta das mortes que estão acontecendo de crianças dentro das suas próprias casas, né? A gente não tem uma decisão nessa natureza aqui para São Paulo, mas a gente quer criar esse alerta para o governador João Dória e trazendo aí outras propostas concretas de como reverter isso a nível sistêmico, para além da pandemia, né? Como a gente pode criar mecanismos de responsabilização, como a gente pode criar novos protocolos de atuação da polícia que não permitam que essa violência continue, né? A gente teve aqui o caso do menino Guilherme, aqui na Zona Sul de São Paulo, que teve grande repercussão. Gostaria muito de dizer que esse caso é exceção, mas esse caso não é exceção, é a regra. E a forma como a polícia está lidando também com as reivindicações sociais que buscam justiça por essas mortes também não é adequada, né? A gente vê aí a utilização de uma força da polícia desproporcional para conter protestos, uma força da polícia desproporcional para atingir familiares e amigos que estão vivendo seu processo de luto também. Então, são vários fatores aí onde a violência sistêmica do Estado está operando, e a gente quer trazer esse pedido de alerta aí para o João Dória. E um desses mecanismos é a abordagem policial, que inclusive é mencionada no documento, né? A questão da exigência de protocolos que sejam evidentes para toda a população, inclusive, porque às vezes a gente acaba naturalizando absurdos, né, Sheila? As pessoas topam abrir mão de seus direitos, inclusive enfim, de diversos direitos por conta de uma situação de abordagem. Eu queria que você falasse a respeito disso também e o que está sendo proposto nesse aspecto, Sheila. Então, a abordagem da polícia é uma das maiores referências de violações que a gente tem hoje, né? Violações de direitos. Então, a gente tem uma série de gargalos que acontecem por conta da abordagem ser inadequada, né? A gente tem ali uma polícia que já atua com viés racializado na sua forma de abordagem, tem uma forma de abordagem desproporcional entre pessoas dependendo da sua classe, da sua raça, e muitas vezes há
práticas abusivas ali, violentas no momento da abordagem, né? Então, não é descomum ali os relatos de pessoas que passaram por casos de torturas, maus tratos no momento da abordagem, né? A gente tem as audiências de custódia que de uma certa forma são utilizadas para conter esses abusos, né? Porque na audiência de custódia, que é aquela audiência a partir da abordagem policial, a detenção, as pessoas têm 24 horas para serem apresentadas para um juiz, né? E nessa audiência dá para ver ali os indícios de uma má abordagem que resulte em violência corporal. O que a gente quer é repensar como a polícia aborda, repensar a forma de abordagem, repensar quais são os protocolos existentes hoje para isso, né? Porque de fato eles não estão em conformidade com a legislação vigente ou com os parâmetros nacionais e internacionais de uso da força. Então a gente quer trazer esses novos parâmetros para a atuação policial da polícia aqui em São Paulo, né? Trazendo aí novas formas de fazer, tentando buscar essa discussão acerca do racismo estrutural e de como isso se opera no condão ali da força da polícia, e trazendo essas reflexões para o governador, para que a gente comece a pensar aí numa reforma dessa instituição também. Sheila, e quando a gente fala de violência policial, nós sabemos que a apuração às vezes acaba não indo à frente, principalmente porque muitas delas caem nas corregedorias, e não só a Corregedoria de São Paulo, também de outros estados, acabam tendo um espírito de corpo muito forte e agentes que cometeram delitos acabam passando ilesos. Qual que é a importância que você acha, por exemplo, de sistemas que tenham a participação do restante da sociedade civil, como as ouvidorias, mas não no modelo que existe atualmente, de ouvidorias que pudessem ser mais empoderadas para, inclusive, buscar coibir a violência policial, Sheila? Parece que tivemos um problema aqui de conexão com a Sheila. Vamos tentar aqui reconectar, refazer esse contato. Ela que está falando a respeito justamente do pedido feito por diversas entidades para uma audiência com o governador João Dória para tratar a respeito da questão da violência policial. Refizemos aqui o contato com a Sheila. Você me escuta, Sheila? Escuto. Você está me ouvindo bem? Agora sim. Eu não sei se você escutou a minha pergunta. Eu escutei até a parte da corregedoria, que você estava comentando dos casos do estado. Isso, dos casos de agentes que acabam cometendo atos de violência, cometendo ilegalidades e não são punidos, né? Esses casos acabam não chegando ali a uma efetivação no nosso sistema de justiça. Então, queria saber de você a respeito da importância da participação da sociedade civil por meio, por exemplo, de um sistema de ouvidorias, né? Mas não do modelo que a gente tem hoje, que permite uma atuação bastante restrita no caso de apuração, por exemplo, da violência policial e da própria punição, mas de algo que seja mais empoderado, onde as ouvidorias tivessem mais poder de ação. Como você vê isso, Sheila? Então, a questão da responsabilização ela é extremamente grave, né? Como você disse, a gente tem uma conivência do corpo de fazer com que essas denúncias, esses casos, eles não sejam responsabilizados, né? Então a gente precisa pensar como esses casos são denunciados dentro do corpo e quais são os limites aí de atuação da polícia em relação a isso. Por isso a gente fala sempre da criação de mecanismos independentes, tanto de perícia, quanto de investigação, quanto de julgamento. Fazer com que esses casos só tramitem na esfera da polícia e depois sejam no máximo direcionados para a justiça militar, né? Considerando essa raiz militarizada da polícia que a gente tem, e a polícia que tem mais denúncias acerca de mortes e outros abusos praticados é a polícia militar, isso não está dando frutos, né? A gente tem muito um mecanismo também chamado autos de resistência. O que significa o autos de resistência? Nesses casos onde há homicídio praticado pela polícia, ao invés deles serem catalogados como os crimes que eles são, homicídios praticados pela polícia, eles são colocados como homicídio, resistência seguida de homicídio, ou seja, né, eles colocam que houve uma resistência e a partir disso que teve a força letal do Estado praticada de forma desproporcional para conter essa violência. E quando
quando um caso ele é catalogado como autos de resistência, o destino dele é quase automaticamente o arquivamento, né? A gente tem uma tese de doutorado do delegado Orlando Zacconi que mostra que 99% desses casos catalogados como autos de resistência são arquivados, né? Essa é uma realidade posta, então a gente precisa dessa mudança mais a nível nacional. Para além disso, a gente precisa dessa criação dos mecanismos independentes de perícia, investigação, para que a gente consiga um julgamento eficiente a partir do momento que a gente tire isso da esfera militar também, né? E isso tem muita participação aí, o envolvimento da sociedade civil, né? Faz muito sentido que não seja quem investiga a polícia que mata. A polícia que mata não pode ser a polícia que investiga, né? E a gente precisa da criação desses espaços e uma criação de uma ouvidoria mais aberta, mais presente, né, com mais potencial de voz, com mais autonomia frente ao governador. Acho que vocês devem saber que a ouvidoria, o sistema de ouvidoria da polícia que a gente tem hoje, né, quem escolhe o ouvidor é o governador, né, a partir de uma lista tríplice recebida. Então, provavelmente, o governador não vai fazer uma escolha que vai indispô-lo politicamente, né? E isso, por si só, aí já agrava a situação de recebimento e análise desses casos. Então, a gente precisa ter uma ouvidoria muito mais conectada com as ruas, muito mais conectadas com a sociedade do que com os gabinetes, né? Essa é uma mudança que a gente precisa buscar dentro desse modelo também. Mas o mais importante para nós, acredito que seja a autonomia da perícia, né? Da gente conseguir criar esse comitê independente, assim como é a determinação internacional de condenações que o Brasil já recebeu internacionalmente por conta da violência policial, né? Então, o caso Favela Nova Brasil, que foi um caso que o Brasil foi condenado internacionalmente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, estabelece a criação desses mecanismos independentes. Apesar de eles estarem tratando de uma realidade do Rio de Janeiro, é uma realidade que a gente tem no Brasil todo, inclusive aqui em São Paulo, né? São essas preocupações que a gente quer colocar aí aos olhos do governador. É importante ressaltar que ele não necessariamente é muito aberto a essas políticas, né? A posição do João Dória tem sido absurdamente oscilante em se tratando de violência policial. Ele vinha com um discurso extremamente legitimador dessa violência, inclusive com a possibilidade de financiar defesa de policiais que cometeram esse tipo de crime, que cometeram homicídios, e aí depois com os movimentos do Black Lives Matter internacional, essa agenda ter tido uma repercussão internacional e midiática muito forte nas últimas semanas, ele tem oscilando ali o seu discurso, né, tentando falar que não, veja bem, ele não disse isso, né, não é bem assim. O que a gente está querendo é ter um momento para conversar com ele e tentar entender de fato qual é o seu posicionamento em relação à violência praticada por policiais diariamente nas ruas de São Paulo, né? Então, acho que esse é o momento dele dar uma sinalização mais forte em relação ao que ele está pensando, se ele ainda está na linha bandido bom, bandido morto, ou se ele está numa linha de fato de proteger e garantir o direito para todas e todos. Parece que a postura do governador oscila bastante conforme a pesquisa de opinião. Sheila, ele já deu alguma resposta a respeito desse pedido? Não tivemos nenhuma resposta ainda. Agora o que a gente inicia é um movimento de pressão, né? Temos aí mais de 25 entidades que estão se organizando em relação a esse pedido, além de artistas, influencers, pessoas aí com grande participação midiática, digamos assim, né? E a gente está iniciando agora um momento de cobrar que ele receba a sociedade civil para falar desse tema, né? Esse tema que é tão importante para todos, que afeta a vida de muitos, especialmente aquelas pessoas negras e periféricas. Tá certo, Sheila. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada aí a todos. Tenham um bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a integrante do Instituto Etos, onde desenvolve o projeto Coalizão Empresarial pela Equidade Racial e de Gênero, também advogada da área de Direitos Humanos, Sheila de Carvalho. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.